Salve, salve família, firmeza total. Família, primeiramente, peço licença. Hoje eu vou falar de algo meio que polêmico para uns, bom para outros e mais ou menos para alguns. Quero falar hoje dos presidentes da República que passaram por esse país chamado Brasil. Quero deixar uma ressalva desde já. Eu não tenho nada contra as terras brasileiras. Muito pelo contrário. Eu amo esse país. Eu amo as terras brasileiras. Porque brasileiro de nascimento eu sou. E tudo que conquistei até hoje não foi graças a nenhum político, FDP e nenhum presidente também. Por isso que eu estou dizendo que talvez essa tier list será um pouco polêmica, por querer tocar num dos maiores bens do brasileiro, que é o presidente da República. E pela minha contagem aqui, vou colocar mais ou menos pela idade que eu tenho, que foi os que eu consegui acompanhar, que eu consegui rastrear, desde que eu me entendi, passei a me entender por pessoa, por cidadão, ou como diz os mais velhos, passei a me entender por gente, certo? E se eu passar alguma informação errada aqui, eu peço desculpa desde já e vocês me corrijam aí nos comentários, certo? Vamos lá. Ah, tá. Não posso esquecer. Deixa eu me apresentar. Eu me chamo Adil, aspirante a youtuber, tentando fazer alguma coisa diferenciada pra gente mudar um pouco o cenário e o foco do que já está aí. Hoje só tem mais do mesmo. Então a minha intenção é fazer algo um pouquinho fora da bolha, certo? O nosso primeiro presidente que eu vou colocar aqui para vocês, está listado aqui, é o José Sarney de Araújo Costa. Muitos que estão me ouvindo agora não sabem de quem eu estou falando, mas ele foi um presidente da República em 1985 a 1990. Claro que tem um histórico dele para trás, só que eu não vou me tentar a isso porque eu era muito pequeno, muito criança na época, então não saberei dizer a respeito. Mas eu lembro da saída dele para o próximo que vem logo a seguir, tá? E o Sarney, ele, como eu falei antes, tomou posse em 85 e saiu em 90. Qual é a nossa intenção aqui? Porque se você parar para observar, o título da nossa tier list é Pátria que me pariu. E a pergunta é, esse presidente, as atuais pessoas de hoje, ele foi um FDP ótimo, um FDP bom, um FDP mais ou menos, um FDP ruim ou um FDP covarde? Vocês deixam no comentário de vocês aí. Eu vou falar por mim. Esse presidente, ele foi um FDP covarde, na minha visão. Porque eu lembro da situação na época que eu vivia. Eu, minha mãe, meus irmãos. Naquela época, a mãe separada. Claro que isso não tem nada a ver com vocês, mas enfim. E as coisas estavam muito ruins. E as coisas sempre foram ruins. Então, não mudou nada na minha vida. Se a gente conseguiu fazer alguma coisa e eu estar vivo aqui hoje, foi graças à batalha da minha coroa e meu instinto de sobrevivência. Então, para mim, ele vai ser um FDP covarde, entendeu? Já para deixar bem claro. Mas caso vocês pensem ao contrário, pode deixar nos comentários. Em seguida, nós vamos falar aqui do Fernando Afonso Collor de Mello. Muitos de vocês também talvez não conheçam, mas pais e avós sabem bem de quem eu estou falando. Esse presidente, ele assumiu em 1990 até 1992. Você para observar, foi um tempo bem curto, né? Muito curto. Então, se for um tempo curto, algumas coisas aconteceram aí no longo do percurso, no caminho aí, na trajetória dele.
E saiu notícias recentemente a respeito desse ex-presidente. Mas a ideia aqui não é tocar no assunto dele hoje, é tocar o que ele foi ou deixou de ser para o país, para a nossa pátria, para o nosso Brasil, tá? Deixando bem claro, chamando de pátria, não é porque eu tô ligado ou coligado com algum partido, não, tá? É pátria mesmo, eu nasci aqui, sou filho daqui, então não tem nada a ver com direita e nem esquerda. Só deixando bem claro. Na minha visão, esse presidente, ele foi um filho da puta, covarde. Pô, mas tá na mesma bancada que o José Sarney? Sim. Se tivesse como colocar ele na situação pior, eu colocaria. Porque também criança na época, mas eu vi o quanto os meus pais, minha mãe no caso, sofreu no mandato desse cara. Certo? Então vamos colocar ele aqui como covarde. Na sequência, nós tivemos aí um outro presidente chamado Itamar Franco. Itamar Augusto Cautiero Franco. Cautiero, isso, Cautiero Franco. Ele passou a ser presidente da República do nosso Brasil, tão amado Brasil, a partir de 1992 a 1995. Eu não sei se minha cabeça já estava virada para outro ponto. Eu não lembro muito bem do mandato dele, melhor, do governo dele. Eu tentei puxar na minha memória aqui, não consegui puxar coisas negativas na época dele. Mas os dois primeiros que eu votei, com certeza, eles me marcaram muito a história, a minha história, a história dos meus parentes, da minha mãe e dos meus irmãos. Então, em questão do Itamar, como não tenho uma boa lembrança na época dele, eu vou deixar ele aqui como um presidente mais ou menos. Porque eu não lembro mesmo, é sério, não vou mentir. E detalhe, tá? É minha opinião. Aí cada um deixa sua opinião nos comentários, que eu teria o prazer de estar lendo uma por uma, certo? E na sequência, nós tivemos um outro presidente, que é o famoso Fernando Henrique Cardoso. Saudoso Fernando Henrique. Ele foi presidente do Brasil de 1995 a 2003. Você observa que o Lula, não, o Collor, desculpa, falei Lula sem querer aqui, mas saiu. O Fernando Collor, ele ficou só por 2 anos. Esse daqui já ficou por 8 anos, esse outro Fernando. Eu lembro que houve uma comparação entre as pessoas de Fernando para Fernando. Então esse ficou 2 mandatos. Aí me perguntam, mas e aí? Qual é a sua opinião? Ele é um FDP ótimo, um FDP bom, um FDP mais ou menos, ou um FDP ruim? Cara, eu vou falar a nível Brasil, na minha visão, e lembrando que naquela época, eu sei, talvez ali seria criança ou adolescente, ou pré-adolescente. Na minha visão, esse cara foi bom. Foi bom porque ele ajudou na economia. Ah, tá, voltando, o Itamar também começou, né, com o Plano Real no governo dele. E claro que o Fernando Henrique também fazia parte ali da cúpula do Itamar Franco. E aí ele acabou de bater o martelo no mandato dele para presidente da República. Assim eu estou dizendo, o Fernando Henrique. Então, pelo que eu me lembro, as coisas estavam muito ruins. O preço das coisas subia muito, a saudosa inflação. E ele veio com o Plano Real e deu uma amenizada na situação. Então, devido a isso, foi um presidente bom por causa da economia. Tá? Por causa da economia. Na sequência, vamos para o saudoso, que eu acabei de falar o nome dele aqui no meio. Opa, tá essa triste, mas vamos lá. Na sequência vem aí o famoso, o empoderado, o endinheirado, o FDP de pai e mãe, o pai dos pobres,
Todos esses adjetivos que as pessoas colocaram nesse cara. O saudoso Luiz Inácio Lula da Silva. Esse maluco é complicado. Deixando bem claro, ele, na minha visão, tá, na minha opinião, foi um presidente ruim, certo? Foi um presidente ruim. Vai ter pessoas dizendo, como assim? Foi a época que o pobre mais prosperou? Sim e não. Não vou entrar nos méritos das explicações profundas, mas eu vou só dar uma pontuada. Sim, para os pobres, ok. Para os milionários, super ok. Pobre que não tinha oportunidade de ver dinheiro, meio que sobrando na conta, começou a ver. Mas como o pobre não tem educação financeira, começou a se fuder. Só para você começar por aí, tá bom? Não adianta você pegar uma pessoa que está passando fome e colocar ela dentro de um restaurante cheio de comida. Ele vai matar a fome dele. Realmente, ele vai matar a fome, mas ele também vai passar mal. Ele vai adoecer, porque ele não sabe comer. Tá? É só para você entender mais ou menos um pouquinho do meu respaldo sobre o nosso saudoso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com um tom de ironia bem firme e forte. Por isso, esse é um dos motivos que ele vai ficar no ruim, certo? Não vou me aprofundar, porque não tenho empatia com ele, certo? Não me deixo me levar nem me iludir. Perfeito? Vamos lá pro próximo. A próxima aqui, eu falei do Lula, né? Falei da época que ele foi eleito, né? Porque às vezes eu me concentrei tanto que nos malefícios, os benefícios que ele fez, que eu acabei esquecendo a época que ele foi presidente da República, o primeiro mandato. Foi de 2003 a 2010. Pronto, voltando para Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff, já vou colocar ela sem falar muita coisa a princípio. Ela vai ser uma FDP ótima. Por quê? A Dilma, que assumiu quase um mandato e meio, sim. Primeiramente de tudo, por ser mulher. No Brasil, ele não tem culpa dos governantes que ele gerou, certo? Ele não tem culpa por esse país ser tão machista assim. Sou cria de machista, também não vou negar que não sou. Tenho sim os meus viés, tenho sim as minhas tendências machistas também. Não vou ser filha da puta, vou ser hipócrita aqui com vocês. Mas é verdade, esse país, ele precisa sim ser governado mais por mulheres. Pode parecer um papo conservador, sim, e foda-se, não tô nem aí. É minha opinião, como eu falei. Então ela já vai ser uma FDP ótima justamente por ser mulher, já começa por aí. Porque esse país, aconteceu muitas atrocidades com ele na mão de governantes homens. Então vamos colocar algumas mulheres. Ela é mulher e mãe, só para não esquecermos, tá? Desse pequeno detalhe. Foi um governo bom? Cara, nesse detalhe de governo bom ou ruim, eu não vou me aprofundar. Não estou julgando aqui o governo dela. É óbvio que, se for para mim poder dar um respaldo, para mim foi ruim. Não só o dela, como de todos aqui foram ruins para mim. Mas aqui está colocando no campo da minha visão para o país, para o Brasil. Falando isso, então vamos para o próximo, que é o saudoso Drácula. Mentira, foi uma piada. Michel Temer. Ah tá, não posso esquecer de falar um pequeno detalhe da Dilma, né? Não sei se eu falei o ano que ela governou o Brasil, o país. Foi de 2011 a 2016. Quase um mandato e meio. E na sequência assumiu o Drácula, ou desculpa de novo, o Temer. Temer, ele passou a ser presidente da República, presidente do Brasil, a partir do dia 2016 a 2019, graças
Graças ao universo, ele não sei nem se ele tentou ser presidente da República depois, nem lembro. Abrindo espaço aí para o próximo que está vindo. Então o Temer vai para onde? O Temer, ele é covarde como sempre. Entendeu? Covarde como sempre. Vamos lá. Quem é o próximo? O polêmico. Tão polêmico quanto o atual. Já vou colocar ele aqui lado a lado os dois. Lado a lado os dois. Minha opinião, galera. Se gostou, gostou. Se não gostou, não estou sendo pago por nenhum de vocês para fazer algo aqui diferente. E se pagasse, talvez pela grana eu mudaria minha opinião. Mas foda-se que é minha opinião, certo? Vamos lá. Ele teve uma má sorte, que aconteceu uma porrada de coisas no governo dele. Já começa por aí. Segundo, tem um time familiar muito grande. Filhos, esposa, muita exposição. Fudeu o governo dele também. Foi aí deputado por longos anos, mas só provou que ele não aprendeu a ser governante. Ele aprendeu a ser político, mas governante não. Não vou entrar nos demais deméritos, fica na opinião de cada um de vocês, mas para mim foi ruim. E ele foi eleito em 2019 e ficou até 2023. Um mandato só também. E abrindo espaço para o nosso atual presidente da República hoje. Que volta à velha história. Quem voltou? O nosso digníssimo, nosso meninão, Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente pela segunda vez, é brincadeira, pela sua terceira vez, eleito em 2023, e se encontra apossado até hoje. E dizem as más línguas que ele virá como presidente para o próximo mandato, para a próxima geração. Cara, em que lugar ele vai? Como sempre, gente, não tenho nada contra ele. Tenho contra o governo dele. Não, como também não tenho contra nada as pessoas que aqui eu votei, mas tenho contra o governo delas. Vocês me entendem? Então, é o seguinte. Por que minha lista pareceu tão assim para baixo? Pejorativa, negativa? Porque é o seguinte, a questão aqui foi como ele governou o nosso país, como foi governado o nosso país. Governou bem, governou ótimo, bom, mais ou menos, ruim ou covardemente. Essa foi a votação. Isso eu não estou nem colocando aqui se eles governaram bem para o povo. Não, porque primeiramente antes do povo tem que cuidar da terra, tem que cuidar desse país. Entendeu? Cuidar da terra, cuidar do Brasil, não do brasileiro. Porque toda a merda que tá aí não é culpa deles. Agora aqui é opinião minha novamente. Não é culpa deles, somente deles. Eles são apenas a ponta, mas a pontinha mesmo do iceberg. Porque os verdadeiros culpados somos nós, filhos brasileiros. Somos nós, filhos dessa terra. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Entende? Então nenhum desses presidentes aqui se preocupou de fato com a terra chamada Brasil. Se eles não se preocuparam com o solo do qual eles têm suas residências, do qual eles fizeram os seus impérios milionários, muito menos eles vão ter preocupação com o povo que essa terra gerou. Entende? Então, essa foi em cima disso que eu baseei a minha opinião para fazer essa tier list com o título Pátria que me pariu. Novamente,
Eu amo esse país. Não concordo com o governo atual e não concordo com o primeiro governo que aqui eu citei, que foi lá na minha infância. Nenhum desses homens aqui, infelizmente, conseguiram, homens e mulheres, conseguiram cuidar do meu povo e cuidar, principalmente, acima de tudo, da terra desse país, certo? Assim, para aqueles que gostaram, é nóis, obrigado pela atenção. Para os demais que discordam, caguei, é minha opinião, não mudo, faz parte. Seria chato se todo mundo concordasse. A ideia é essa, temos que discordar. E outra, ano que vem tem eleições para presidente da República. Acredito eu que deveria ter cara nova aqui. Essas caras aqui já estão manjadas. Mas vocês quem sabe. Eu vou fazer a minha parte, por mais que às vezes, muitas das vezes, ela é insignificante. Mas eu tenho que fazer, né? É isso, galera. Obrigado pela atenção. Essa é a minha tier list. Sei que para alguns, ok? Sei que para vários, fuck you. Tá bom? Fui.